falamos sobre família, trabalho, falamos sobre igreja. Foi um momento extraordinário aqui. Você acha que Deus vai esperar você mudar alguma coisa para depois te receber? Você acha que Ele age dessa forma? Claro que não. Ele te recebe você como você está hoje. E talvez você está aí se bloqueando toda ou todo para adentrar nesse ambiente de adoração que não somos nós, seres humanos, que criamos. Não é o belo tocar dos irmãos que tocam e do cantar daqueles que cantam as canções. Tudo isso é muito gostoso de ouvir. Mas o que sobe para o Senhor é aquilo que emana da alma, é aquilo que sai do coração, é aquilo que a alma louva, é aquilo que a alma grita, é aquilo que a alma fala, queridos. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso em nome de Jesus. Talvez o seu cansaço seja só isso mesmo, o acúmulo dos afazeres, o acúmulo das coisas que tem na sua vida, e tudo que você quer é aquilo que o salmista falou: Senhor, refrigera minha alma, guia-me, Senhor, mansamente, guia-me pelas águas tranquilas, me faz eu deitar em pastos verdejantes. Talvez é aquilo que você precisa, somente isso. Então vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, eu apresento aqui os teus filhos, a tua igreja, que hoje se reúne nesse lugar, nessa casa de oração que se chama pelo teu nome, um povo que se chama pelo teu nome, homens e mulheres, Senhor, teus filhos e filhas, criação sua, Pai, ovelhas do teu rebanho, ovelhas do teu aprisco, Senhor. Eu apresento cada vida e cada causa, meu Deus, em nome de Jesus, peço que através do Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, através de um coração contrito e quebrantado, meu Deus, haja, Senhor, um refrigério, que venha sobre a vida deles uma unção de refrigério, Pai, na alma, no invadindo o espírito, meu Deus, em nome de Jesus, e que eles possam nessa noite, através desse quebrantamento de coração, receber a tua palavra como um maná vindo dos céus. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos para a honra e a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e amém, e amém. Levante as mãos bem alto, aplauda a Ele. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Estrela da Manhã, Leão da tribo de Judá. Amém, queridos? A Ele a honra e a glória pelo século dos séculos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Tem alguma coisinha chiando aqui, podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Com a ausência do Gilson hoje, também com do presbítero Osiel, amados, quero pedir perdão, porque eu estou falando porque eu senti isso, que o som da igreja está muito alto, né? Então quero pedir perdão a vocês. Próximo culto nós vamos estar dando uma regulagem melhor no som, está dando microfonia, nós não tivemos esse tempo hábil. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que alegria poder estar com você aqui essa noite, louvando o nome do Senhor Jesus. Não vamos perder tempo. Bruno, você tem nossa capinha aí? Amém? Não sei se você consegue enxergar bem daí, mas eu quero ministrar uma série, já tem 2 mensagens. Essa, mais uma, acredito que deve ir até a 3ª e 4ª ministração, falando sobre esse tema, o que é o amor, mas no sentido não é o amor que nós sentimos, né, pela nossa esposa ou o esposo, não é o amor que nós sentimos somente pelos nossos filhos, né, ou às vezes até por nós mesmos, mas eu quero falar o amor que Jesus nos ensina. E o amor manifesto, né, no Senhor, que é o amor ágape, é o que eu quero falar nas próximas ministrações, que nós vamos seguir aqui. Sem demora, abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10.
Amados, alguém por algum motivo não pôde tomar Santa Ceia, na última Santa Ceia, e quiser tomar Santa Ceia no final do culto, procure lá o irmão Wesley, dê o nome, tá bom? Ou levante a mão, não sei, levantar a mão aqui, já a família do Jorge, eu já pedi para separar, mais alguém que não pôde estar, levanta a mão, a gente vai preparar a Santa Ceia, o Mário, Estelvina, quem mais? Mais alguém? Só? Você tomou, Juninho? Todo mundo tomou? Amém? Glória a Deus. Então acho que são 6, Wesley. 6, né? Prepara 7. Queridos, hoje em especial, o título que traz essa mensagem é No Lugar do Outro. Parece que é um título meio sem conexão em relação ao tema proposto, né? Por que é no lugar do outro? É porque é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque muitas das vezes nós não conseguimos exercer o amor na vida do nosso próximo porque nós não nos colocamos no lugar do outro. E essa semana foi uma semana que eu refleti bastante em relação a isso. Tá chegando bem na frente, Bruno? Porque aqui está estranho, acho que tem que dar um pouco mais de agudo. É que eu troquei de microfone até chegar a pilha. Amém? Bem, deu retorno? Tá bom. Se para frente estiver bom, aqui tá bom. Sobre a importância de nós amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E como a exercer esse amor na vida do meu irmão. E eu vou já dizer para você diretamente que não tem como você exercer esse amor na vida do seu irmão, se você não procurar saber o que o irmão ou a irmã está sentindo. Se você não procurar entender o que aquela pessoa que você está vendo, às vezes você nem conhece, nem é seu amigo, nem é seu irmão em Cristo Jesus, não que você o saiba. Fábio, acho que a Josi chegou lá. Sem que você o saiba. Mas às vezes você olha aquela situação em que a pessoa está vivendo, aquilo que ela está passando, e você é tomado de tamanha compaixão que você sente um desejo muito ardente no seu coração de poder ajudar aquela pessoa. E na maioria das vezes que nós não fazemos isso, é porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Na última Santa Ceia que nós fizemos aqui, nós tínhamos 2 famílias da igreja para abençoar. E nós não conseguimos através das arrecadações. E uma outra situação de uma pessoa que não congrega conosco aqui, é de um bairro bem distante. Eu acho muito interessante isso da gente levar para bairros distantes, porque esse negócio de entregar a cesta básica não é para ganhar o irmão, para vir para a igreja. Obrigado, Josi. Ei. Eu acho que tem que... Aí, parou a chiadeira. Mas eu acho que é mais uma situação da gente poder alimentar o corpo e a alma, né? Quando nós visitamos. Às vezes não por uma oração extensa, não por umas profecias, enfim, mas o simples ato de você ir até lá, naquele lugar tão longe, né? E não fazer conta da tua gasolina, do teu tempo, e você chegar lá e dedicar um tempo, pelo menos para ouvir. Então eu tive essa experiência. E eu me lembro que havia 2 famílias aqui que estavam precisando, e o diácono Anderson me comunicou. E eu havia separado para levar para essa pessoa, é um homem, é um cadeirante, né? Serviu o nosso estado, né, como policial militar, muito tempo. Não sei por qual circunstância, se foi um tiro ou o que foi. Ele está aqui de favor em Campo Grande, mas ele é da fronteira. E eu fui levar uma cesta básica lá e eu sentei com esse homem para ouvi-lo, né? Como a gente tinha só essa cesta básica, ela não estava completa. Eu liguei para o Anderson, falei: Anderson, eu vou passar aqui nesse negócio da Júlio Castilho que vende sacolão, vou comprar um e eu vou levar. Eu tinha acabado de receber o meu salário, né, que eu ganho fora da igreja, e aí eu fui lá e falei: pega essa outra cesta, o seu moça vai lá, está dentro da minha caminhonete, na carroceria, e corre levar para a pessoa lá da igreja que está precisando, e vamos correr atrás do alimento para outra pessoa. E foi muito gratificante. Eu nem orei muito, eu confesso para vocês. Eu fiquei mais tempo conversando com aquele homem, ouvindo o que ele tinha para falar,
ouvindo o que ele queria para a vida dele, o que ele veio buscar aqui, fazer um tratamento, e ele precisava de ajuda para que algum político fosse lá, fizesse uma indicação para que ele pudesse voltar a fazer as fisioterapias dele, e graças a Deus conseguimos isso. E foi muito gratificante isso, poder fazer isso, através de uma cesta básica. Aí a gente vê a necessidade que o reino de Deus na terra tem em relação a essas coisas. Não é que Deus precisa, queridos, Ele sempre vai mover um coração ou outro. Quando a gente se recusa de abraçar uma pessoa, Deus levanta outra. Quando nós nos recusamos de trazer o alimento para uma pessoa, Deus levanta outra. Eu não sei quantas pessoas Ele levantou antes de mim. E também não sei quantas pessoas também, né, que Ele levantou para cumprir aquilo que eu, Roberto, não quis ir fazer. E até essa semana foi uma semana muito desagradável para mim, porque eu acho que, irmãos, nós temos que vigiar o que nós falamos nos grupos de WhatsApp. O grupo da nossa igreja sempre foi um grupo saudável, porque eu sempre disseminei conversa fiada dentro da igreja, foi na raiz. E os que estão há mais tempo comigo, desde o tempo do Taverópolis aqui, sabem disso. Eu não me importo que as pessoas pensam ao meu respeito. O pastor é isso. Eu até chamei uma vez os obreiros, falei, para de subir lá em cima e falar que o pastor Roberto é bravo, pastor, que eu não vou te dar mais oportunidade de você subir. Eu vou lá e prego a verdade, é diferente. Talvez é uma questão de personalidade, mas eu não sou uma pessoa má, você fica fazendo parecer que eu sou mau. E eu não gostei nessa semana sobre aquela situação de uma senhora que saiu da igreja, sempre tratamos com muito amor, com muito carinho. Depois eu fui saber, e isso é uma outra coisa que eu não gosto também dentro da igreja, onde pessoas ficam pedindo dinheiro para pessoas em WhatsApp particular. Se eu souber disso, eu vou chamar atenção mesmo, seja de quem for. Uma vez um pastor fez isso aqui dentro da igreja, eu chamei ele no conselho, porque ele procurou uma outra pessoa da igreja para pagar uma conta de luz, depois não tinha pago a pessoa. Eu falei, como você faz um negócio desse sendo um pastor auxiliar na igreja? Não congrega mais conosco. Então, saiu essa situação. A pessoa que saiu da igreja saiu do grupo porque já não vinha desde o começo da pandemia. Mas mesmo desde o começo da pandemia, a igreja, na assistência social, que vocês não veem esse trabalho de bastidores, o Anderson correndo para lá, o Mussa para cá, o Valdir para lá, junta aqui, pega o dinheiro aqui, compra ali, pega o carro, atravessa a cidade, vai levar. Nós fazemos isso. E nós conseguimos ajudar essa família através da igreja. Eu falei que agora há pouco eu fui lá e ofertei uma cesta básica. Que uma mão dá, a outra não pode falar, né? Mas é necessário falar para que nós venhamos entender algumas coisas. Mas nesse caso foi a igreja que sustentou essa família há mais de ano. A gente precisa entender que a Bíblia fala que nós devemos ajudar o próximo, caminhar até uma segunda milha. E às vezes nós caminhamos 3, 4, saindo até fora daquilo que é a orientação divina. E a pessoa, quando não se sente assistida, entre aspas, acha ruim. Porque as pessoas acham que a igreja ela tem a obrigação de fazer isso. E o pior de tudo isso, irmãos, que eu vejo é a hipocrisia. De pessoas alvoroçar quando na verdade não ajudam. Ou quando na verdade não se coloca no lugar do outro para poder ir lá e falar assim, fulano, que você já ajudou? Não, eu não ajudei, mas eu quero saber porque saiu. Cara, tem que cuidar da vida sua. Vai cuidar da tua saúde. Cuidar da tua vida espiritual, teu lugar no céu. Não é errado você querer saber o porquê a pessoa saiu. Entra e pergunta para o seu líder. E o teu líder vai explicar, fulano já não vinha, já estavam em outra igreja, congregando. E foram com a nossa bênção. Porque o nosso tempo de ajudar aquela família cessou. Parou. Você tem que ajudar os domésticos da fé, os que estão aqui. Ou se você não está vendo que a pessoa está passando lá na luta dela, quando ela some, desaparece, não fala nada, né? Às vezes porque não tem força para isso, mas não tem como você providenciar as coisas. Não tem como você também ficar, né, engordando o gado que não dá cria.
Talvez você achou meio grotesca a forma de eu falar, então eu posso falar melhor. Você sustentar uma árvore que não gera frutos. Que tipo de frutos? Toda sorte de frutos que nós temos que gerar no reino. Desde pregar o evangelho, ganhar uma alma, desde ajudar na obra do Senhor, desde ser contribuinte na obra do Senhor. E aí vocês viram que eu fiz comentário, depois a irmã falou comigo, falei, olha, desde a pandemia não vem na igreja, não participa das coisas, e começou a pandemia, deixou de ser dizimista, deixou de ser ofertante. Não parece que assim, eu posso ser só se eu estou dentro da igreja. Eu não faço assim com o meu dízimo, não. Eu não ajo dessa forma. Aí a pessoa, pastor, eu não sabia. Eu pensei que eu estava falando com o senhor no outro. Não, irmã, você falou lá mesmo, respondendo. Pastor, eu não sabia, me ligou, paguei até parcela do carro do genro dela. Eu falei, pois é. Se você tivesse falado comigo, você tinha ajudado uma família, outra que estivesse precisando dentro da igreja. Só para vocês terem uma ideia, hoje, nós temos 2 famílias, uma da igreja e uma fora da igreja. 2 famílias para ajudar urgente com um sacolão, com uma cesta básica. E eu pedi para que essas pessoas, pela misericórdia de Deus, aguentem até a Santa Ceia e a gente vai ajudar. Na quarta-feira eu até citei o nome da pessoa aqui, tinha pouca gente. Hoje eu não vou fazer isso, mas depois, se você quiser ajudar com a alimentação, mesmo antes do dia do culto da primícia dos alimentos, nos procure alguém do diaconato que vai ser de grande ajuda. Então, isso aqui não é um desabafo, faz parte da ministração. Nós sempre ajudamos o próximo, porque nós amamos ele como nós nos amamos. Quando eu entrego, eu prefiro que o diaconato vá, sempre preferi. É assim, aquele sentimento de que você vá e tenha a experiência de viver isso na sua vida, para que isso seja uma realidade. Mas quando eu entrego algo para uma pessoa, como eu entreguei essa cesta básica, fui sozinho, fotografei, mas não quis postar. Eu só mandei para a pessoa que me solicitou, pastor, o senhor pode ajudar esse camarada em tal lugar, assim, assim, assim? Posso, vou com tudo, vou com a minha gasolina, vou com a cesta básica, vou com a palavra, vou com... Sentei na varanda e fiquei mais de hora conversando. Mas quando eu entrego, como eu entreguei para esse homem, para essa família que está acolhendo esse homem lá, para que ele seja tratado aqui, quando eu estava entregando aquela cesta básica, isso para mim é natural, eu lembrar do quase 1 ano, né? Foram 10 ou 11 meses, que nós, sendo tratados pelo Senhor, assim como Elias foi tratado, né? Quando ele fugia de Jezabel. Nós nos alimentando de cesta básica da igreja. Eu lembro a primeira vez que o diaconato do Taverópolis levou uma cesta básica na minha casa, irmãos. Eu nunca tinha passado por isso. E eles juntaram aqueles alimentos e eles colocaram nessas bolsas de farinha, né, Marco? As bolsas de farinha ou de sal, sabe aquelas bolsas? Você sabe qual que é, Jorge? Aquelas de... Como é que é? Eu não sei, é um tipo de um plástico, né? Como? É isso aí. E aí o pessoal chegou lá em casa e chegaram acuado e falou assim, pastor, a gente está aqui na tua casa, porque nós oramos, a gente acha que o senhor está passando alguma situação e a direção, a nossa oração é para que a cesta básica, uma das cestas básicas que a igreja juntou para a gente entregar, é para o senhor, mas a gente está até com vergonha de entregar. Porque não é uma cesta comprada, é uma cesta montada. Eu falei, entra para dentro, já traz a cesta, porque é de Deus. E eles deixaram lá, oraram comigo, com a minha esposa, com os meus filhos. Nenhum era casado ainda. E naquele dia, depois nós fomos arrumar as coisas, oramos, agradecemos a Deus. E assim foi, cerca de 10, 11 meses. Deus levantou uma família lá, que falou, a gente está se comprometendo de fazer uma compra para o senhor todo mês. E isso foi de Deus, porque foi num tempo que eu tive que aprender a viver na dependência dEle, porque eu confiava muito mais naquilo que eu sei fazer, porque eu tenho, irmãos, profissão secular. Tem profissão, tem potencial para montar um comércio, para fazer alguma coisa, mas Deus estava arrancando isso de dentro de mim, porque o meu chamado talvez seja diferente do seu.
Mas você sabe porque quando eu entreguei essa cesta básica para esse homem, eu lembrei disso? Porque para mim é natural me colocar no lugar do outro, até quando eu estou bravo com o outro. Para mim é natural se colocar no lugar do outro e procurar saber o que aquela pessoa está sentindo. Às vezes eu vou preparado assim com 4, 5 pedras na mão, mas quando eu olho nos olhos, eu vejo sofrimento, eu vejo a dor, eu me desarmo e começo a agir de uma forma diferente. Porque é como se eu estivesse sentindo o que aquela pessoa está sentindo. E eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que fala muito ao nosso coração, aos nossos corações, a respeito de amar o nosso próximo. Lucas 10, a partir do versículo 30, assentado mesmo. Você também que nos acompanha através da live hoje, né? O Bruno Teimô está fazendo live no Facebook hoje. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, assentado mesmo. A leitura que eu faço é na revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada. A palavra do Senhor diz assim, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou ao largo. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Versículo 36. Qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Amém, irmãos? Nós já oramos, pedimos a Deus, né, que essa palavra entre no nosso coração e ela atinja o alvo, assim como uma flecha na mão do arqueiro treinado. Eu acho esse texto muito interessante, porque em primeira instância ele vai dizendo, né, no texto que lemos, fala de uma situação de um homem, um judeu, que descia da sua terra de Jerusalém, né, a um lugar chamado Jericó, aonde ele comercializava ali aquelas coisas que ele trabalhava, vendia, e esse homem estava com dinheiro, talvez, para chegar até esse lugar chamado Jericó, e lá ele fazer algumas compras, né? Eu estava compartilhando com o irmão Jorge ali, a pastora Josi foi no Mercadão, foi quando, meu amor? Foi na sexta-feira que você comprou? Tudo, foi na sexta, né? Os feijões. Aí na sexta-feira ela comprou vários feijões de várias qualidades, para dar de presente ao pai dela, que vai plantar uma roça lá no sítio. E aí ela falou assim: eu vou comprar esses feijões, que meu pai gosta de feijão. Aí comprou feijão de vara, comprou um feijão lá vermelho, um outro pintadinho. Ela comprou um monte de feijão. E parece que, sei lá, o inimigo fica olhando essas coisas, né? E fala assim: eu vou tirar logo esse sorriso do rosto. E ela, com muita alegria, ela filmou o feijão, ela mandou para o Josiel, né, o irmão dela, que está cuidando para nós do sítio lá, está nos ajudando, mostrasse ao pai dela, e ela ficou muito feliz com tudo aquilo. E quando foi ontem, a gente teve muitas coisas para fazer, na sexta e no sábado, foi muita correria, algumas atribuladas, mas no final do dia foi bênção, encerrar o dia. Mas quando nós chegamos em casa, irmão, já era noite, nós saímos na parte da manhã, mas nós chegamos à noite em casa, e que nós acionamos o portão eletrônico. Todos os cachorros haviam saído, eles abriram a porta de blindex grande que tem no fundo da minha casa. Imagine isso. Eram 2 pugs, um Lhasa, só cachorro pequeno, e a minha cachorrinha Serena, que é a maiorzinha, uma filhote de Blue Heeler, que eu ganhei da minha filha. Mas o problema não foi esse, os cachorros entraram na casa, eles mijaram a casa todinha.
mas foi o cenário que ela encontrou na sala. Eles fizeram questão de rasgar saco por saco dos feijões e esparramar pela sala toda. Pegaram um pacote de farinha de mandioca, que ela gosta, é uma farinha amarela que vende ali no Mercadão. Nossa, derramaram naquele tapete peludo dela. Meu Deus do céu, que terrível é isso, não é verdade? Você se deparar, você se frustrar com uma situação dessa. Esse homem que descia de Jerusalém a Jericó, ele estava com o seu dinheiro, para que ele comprasse as coisas, para que ele levasse de volta, para comercializar, para ganhar o dinheiro, tanto para comprar novamente, como para sustentar a sua casa, a sua família. Mas no caminho ele foi frustrado, no caminho ele foi assaltado. Aquela alegria, aquela satisfação de carregar aquela quantidade, né, em sua bolsa, pelo trabalho, pelo suor do seu trabalho. Então naquele momento ali, esvai-se, né, pelos seus dedos. Ele fica impotente porque eram vários homens que o pegaram, que o hostilizaram, que bateram nele. Quando diz que lhe causaram muitos ferimentos, ele foi espancado, porque ele quase morreu. Ali não foi roubado somente o dinheiro daquele homem, irmãos, mas foi ferida a sua dignidade. Ele se tornou impotente nessa situação. Imagine você se um filho ou uma filha ou a esposa estivesse junto e tivesse acontecido o mesmo, que dor maior ainda não seria. O que eu acho interessante nesse texto é que diz que logo depois do acontecido, esse homem de Jerusalém, ele fica caído à beira da estrada semi-morto. Ou seja, ele estava, né, pastor Mário, mais para lá do que para cá. E a primeira pessoa que passa, a Bíblia diz que foi um sacerdote. Não foi um ateu que passou lá, um estrangeiro. A Bíblia diz que um sacerdote, e vendo-o, passou ao largo. Sabe o que é isso? E vendo e passa ao largo? É quando você olha para o conhecido e você desvia dele lá na frente, para você não topar com ele, porque você está com medo dele falar com você, te cobrar, brigar com você ou falar alguma coisa. Normalmente é assim, né? E normalmente também nós vemos pessoas, às vezes, desfalecendo ali, mas nós falamos, não sai, se é um ladrão, se é alguma coisa, vamos passar o largo, vamos sair por aqui. Talvez a pessoa que espancou aquela ali vai me espancar também. Mas aqui está falando de um sacerdote, de um homem que servia a Deus, irmãos. Assim como eu e como você, quando nós levantamos a nossa mão santa para cima e nós dissemos sim, Senhor, nós reconhecemos sim o Senhor como o Salvador da nossa vida. E descemos as águas batismais e passamos a professar essa fé. Entenda, por uma vez, que você não é obrigado a fazer nada em favor do outro. Não há uma lei dizendo aqui que você deve fazer, se você não fizer, você será punido aqui na terra. Mas também Deus daqui não está ordenando, mandando que você faça alguma coisa contra a sua vontade. Porque uma vez que nós temos o caráter de Jesus Cristo em nós, é inevitável não ajudar o outro. Nós acabamos ajudando de alguma maneira. Este homem foi brutalmente agredido por ladrões. E o mais grave disso tudo, irmãos, é este homem passar, na sequência passa por ele dois compatriotas, além de serem servos de Deus, tanto o sacerdote como o levita, eles eram conterrâneos. Sabe o que é um conterrâneo? Quando você é da mesma terra, quando você é do mesmo lugar. Você já viu, né, quando você está num lugar, por exemplo, aqui nós estamos no centro-oeste, mas nós já estamos uma distância boa, né, do sul. Mas quando você, como eu já morei no Mato Grosso, já andei para aqueles lados lá, morei também no sul do Pará, então você percebe, por exemplo, quando dois gaúchos se encontram, você já viu, né, Júnior, como caminhoneiro, você já viu quando os conterrâneos se encontram? O cara fala, mas bate, eu sou de Bagé, o outro fala, mas bate, eu também. Meu pai é o fulano, o outro é o ciclano. Mas rapaz, nós era vizinhos, não sabia. Você pensa que eu estava lá em João Pessoa na primeira viagem que eu fiz de férias para o Nordeste. Estou lá no hotel, começo a conversar com um cara. O cara era de Campo Grande
E era membro da primeira IPR lá, quando o pastor João dos Passos era vivo. 4.000 quilômetros daqui, irmão. Que bacana, né? Você tem o que conversar, né? A não ser que você não esteja querendo encontrar os conterrâneos. Né? Que nem diz, né? Ir para Balneário Camboriú, diz que não é bom, que você encontra todos os campograndenses lá na praia, né? Que é um dos lugares mais, né? Litoral de São Paulo, que é bom para você ir de carro. Isso é bom. Você não quer encontrar campograndense, não vá. Eram conterrâneos, pessoas do mesmo lugar. Quem sabe não eram da mesma vila, mas fizeram vista grossa àquele que era considerado um dos seus. E mesmo porque, entenda comigo, porque havia e há uma dissensão entre judeu e samaritano. O judeu insiste até hoje em dizer que eles são puros, quando na verdade não tem essa pureza que eles declaram, porque o próprio Abraão era de uma terra pagã, nascido lá. Caleb, quando entra no meio dos judeus ali na saída do Egito, ele não era. Ele era um quenezeu. Mas a descendência de Caleb é considerada como pura, herdeiros do Hebrom. Então o que causa indignação a isso é eles não olhar para aquele que era o seu semelhante. O levita chega, né? O levita é aquele que serve, aquele que está lá dentro fazendo, é o que faz tudo dentro do templo, que organiza, que entendeu? Não é só o que canta, não. Eles usavam uma roupa específica, por isso eles são identificados dessa forma. Então o levita passa, e quando o levita vê, ele também faz ao largo, fala, não, meus dedos não é para sujar de sangue e ajudar o próximo, não, meu dedo é para tocar a harpa, a cítara, entendeu? Minha mão é fina. Mas a terceira pessoa que vinha descendo era considerada inimigo daquele que estava à beira da morte no caminho. Considerado, mas não era. E quando ele se aproxima, ele vem descendo ali, esse samaritano, aí que saiu, né, aquela fala, né, o fulano lá é bom samaritano. Por que diz que o fulano é bom samaritano? Porque ele ajuda todo mundo, ele serve todo mundo. E diga-se de passagem, esse samaritano que desceu naquele lugar, era um homem que servia de coração, de alma. Então ele para naquele lugar, ele, não sei se estava montado, mas vamos entender, talvez que ele estivesse numa montaria, porque diz que ele colocou em cima do cavalo. É que nem um negócio de Paulo, né? Até hoje não se explica se ele estava num cavalo ou se ele estava em pé e caiu no chão. Nós vamos acreditar que era um cavalo, uma mula, um camelo, alguma coisa, a qual ele colocou o corpo daquele homem, né, semi-morto, em cima da montaria. Aquele homem então desce do seu animal, aquele homem pega do seu vinho, ele pega do seu azeite, ele vira aquele homem, ele limpa aquele homem, ele trata as feridas daquele homem, ou seja, ele interrompe a sua viagem para ele poder ajudar aquele que estava à beira do caminho, que os salteadores roubaram, e não só roubaram, mas o maltrataram muito. A primeira coisa que eu penso que aquele homem fez quando ele vinha na sua montaria, e ele avista aquele corpo à beira da estrada, semi-morto, foi se colocar no lugar dele. Talvez pensar, poderia ter sido eu, poderia ter sido alguém da minha família, poderia ter sido um filho, poderia ter sido uma esposa, poderia ter sido um irmão. Então ele faz isso, irmãos, ele para, ele auxilia, ele ajuda. Essa palavra vem hoje, no ano de 2021, para nós, porque nós estamos vivendo num período muito complicado, que é o período, né, são os dias do egoísmo, que é emanado por um egocentrismo, é uma coisa que tem sido irrigada no coração de muitos. O egocêntrico, né? Eu lembro quando nós trabalhávamos no início, tanto lá o Neemias como a Oficina da Alma, e a pastora Josi sempre se dedicou muito, e uma vez a pastora Gisele falando com ela, ou foi numa ministração que eu não me lembro bem, e ela falou sobre, uma ministração, né, sobre matar o eu, né? Você lembra disso, pastora Josi? Ela falou sobre, para de orar para matar o eu, né? Porque se você ficar orando para matar o eu, você morre.
Entendeu? Alguém vem e te mata, porque matar o seu eu é matar você. Pede para Deus tirar de dentro de você o teu egocentrismo, que é o teu ego exaltado, quando você coloca ele no centro. Não é a misericórdia e graça do Senhor que está no centro, mas o teu ego, a tua vontade, aquilo que você quer. Porque esses que vivem isso sem olhar para o outro, sem abençoar a vida do outro, e isso parece até irônico, né? Dentro daquilo que eu falei para vocês, mas na realidade, nós fizemos tudo que nós podíamos por essa família, estamos ajudando outras e vamos ajudar até quando a gente puder. Mas aquele que pensa desse jeito é aquele que pensa assim, né? Permitindo que esse egoísmo reine na vida. É tudo para o meu bem, é tudo para o meu prazer, cada um com seus problemas. Já ouviu isso, não? Ema, ema, ema. Cada um, nem diz o Paulinho Gogó lá, aquele filme lá que eles vão para a praia lá, os farofeiros. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Não é verdade? Cada um com seus problemas, irmãos. Não, é cada um com seu problema. Irmãos. Irmãos. É bom, irmãos. Cada qual com seu cada qual. Você com o seu e eu com o meu. Mas Jesus diz no Evangelho, segundo São Marcos, lá no capítulo 12, versículo 30 e 31, onde ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E o segundo é amar o teu próximo como você se ama. É você amar o teu próximo como você mesmo se ama, como você mesmo se cuida. A pergunta que eu faço nessa noite é se você tem amado o seu próximo como você se ama. Porque se eu só perguntar para você, numa análise rápida, curta e rápida, fria, né? Você ama teu próximo? Sim, eu amo meu próximo. Eu oro para que muitas pessoas se convertam, eu faço o que eu posso. Mas e se eu perguntar diferente? Se eu perguntar como Jesus perguntou, ou como Jesus falou que deve ser? Você ama o teu próximo como você ama a você mesmo? Isso é uma coisa para se pensar profundamente. E eu vou dizer para você agora, que amar o teu próximo não é fácil. Porque a gente está envolvido e envolto a tantas coisas, que parece que o nosso problema é o pior problema da face da terra. Parece que aquilo que a gente está vivendo, sabe, ninguém mais está. Eu já tive experiências na minha vida de tratar pessoas, de entrar em batalhas, né, tanto na área emocional como na área espiritual. E depois de um certo tempo, essa pessoa também, de alguma forma, ajudando outra pessoa, ou ouvindo outra pessoa chegar assim, falar assim: poxa, pastor, eu não sabia que fulano ou fulana passava por isso, por isso, por isso e por aquilo. Eu não imaginava isso. E aí a pessoa entendeu o quê? Que existem pessoas com problemas muito maiores do que os deles. Problemas terríveis, queridos. Problemas de sofrimento profundo. Dores na alma. Tem pessoas que não têm perspectiva do amanhã. Então, quando fala assim, você ama o seu próximo como você se ama, não tem como você se colocar no lugar de todas as pessoas do mundo. Mas talvez no teu trabalho, na tua casa, a caminho, né, os caminhos que você faz, Deus está mostrando para você, olha, uma pessoa aqui, uma pessoa ali. E talvez não é só a comida. Porque dentro da situação que eu passei essa semana, a primeira coisa que me veio na minha mente foi quando, depois que Jesus faz aquela multiplicação milagrosa dos pães e dos peixes. E eu não sei se os seus discípulos estavam empolgados com as multidões. Então ele fala para Jesus: olha, uma multidão de pessoas virá novamente, não sei o quê. Parece que Jesus Cristo não se animou muito naquele momento com multidão, porque a multidão não atraía Jesus.
É diferente hoje, né? Hoje a multidão atrai profetas. Não, antigamente a multidão ia atrás do profeta. E Jesus fala, olha, essas pessoas que estão vindo, entendam isso. O que eles estão buscando não é alimentar a alma, mas é alimentar o seu corpo, porque eles me buscam por causa da comida e da bebida, e não por aquilo que eu tenho a falar, aquilo que eu tenho a ensinar. E muitas pessoas de fato são assim mesmo. Assim como você vai encontrar muitas pessoas necessitadas do teu amor, para você olhar para ela como você se olha, você vai encontrar também no caminho muitos reclamões e oportunistas. Muitos oportunistas. Você vai encontrar gente boa, que precisa muito de ajuda e que vale a pena investir nela. Mas você vai encontrar também muito folgado, nas igrejas e fora das igrejas. Uma vez um cara parou aqui, era de tarde, e ele me pediu uma cesta básica no portão. E nós não tínhamos. Eu disse, olha, cesta básica a gente geralmente junta no culto de Santa Ceia, ainda falta 2 domingos. Venha, frequenta o culto, não sei o que. Mas, rapaz, esse cara xingou, saiu xingando. Só podia estar endemoniado. E xingou tudo, quando já se viu uma igreja que não tem uma cesta básica, um negócio para dar e não sei o que, não sei o que. Eu já fui xingado bem umas 3 ou 4 vezes aqui, para esse povo passar na rua aqui. Teve uma que a mulher começou ali, eu não sei quem estava comigo naquele dia, se era a Lúcia, a pastora Josi estava, a mulher começou a xingar ali, xingar, porque não deram nada para ela. E aí eu falei assim, peraí, endemoniada, que eu vou tirar esse capeta de você. Quando eu abri o portão, ela saiu doida, correndo. E eu fui até aqui na frente do caso do MBCG ainda, para ver se eu pegava ela. Mas não era para bater não, irmão, era para pôr a mão na cabeça mesmo e mandar sair, porque isso é obra do cão. É por isso que a gente está falando incansavelmente, irmãos. Né? Eu até disse aqui na ministração, falando sobre a entrevista do Bento XVI, conversei com o Felipe essa semana, onde ele fala, o Papa Bento XVI, aquele que renunciou ao papado. Ele diz assim, a oração do século, isso aí tem alguns anos, foi antes dele renunciar. Ele disse, a oração e reza que as pessoas devem fazer é a oração e a reza, para que tenha discernimento. Eu aprendi isso, irmãos, ouve tudo, retém o que é bom, e isso para mim foi bom ouvir, sabe por quê? Se nós temos que pedir uma oração para Deus hoje, né, com muito fervor, é de discernimento. Porque se você tiver uma oração de discernimento, você fizer, pedir a Deus, Deus te der o discernimento, você vai discernir tudo. Porque tem gente que não discerne um palmo na frente do nariz, não consegue enxergar quando uma pessoa oportunista chega. E a pessoa oportunista tem desde criança até velho cair nos dentes. Assim como tem criança carente até velho cair nos dentes precisando de ajuda. Tem um senhorzinho na beira da estrada, quando a gente vai para o sítio lá, o seu Braulio. Aquele homem tem mais de 80 anos. E aquele homem é velho, ele é mais velho que pé de serra. Sei não se ele não é parente do Matusalém. Ele. Eu lembro que até o Marco tinha umas caixas de café, uns negócios. Eu falei, dá uns café desses aqui que eu vou levar para o meu amigo lá. E eu parei lá na beira da estrada, porque um dia o meu carro quebrou bem na porta da casa dele, aquele velho me ajudou, pegou uns postes. E ele ficou cuidando dos postes lá para mim, eu fiz uma amizade com ele. Esses dias o presbítero Ziel falar, precisava de umas mudas de cana, bora ali no seu Braulio. Cheguei lá no seu Braulio. E aí, seu Braulio, tudo bem, tudo bem? Isso aqui é meu cunhado, o Osiel, ele é presbítero lá da igreja. E ele já me chama pelo nome, seu Roberto. Ô, seu Roberto para lá, seu Roberto para cá. Já sentamos com o velhinho. Depois levou nós para ver o poço que ele fez, a energia solar que ele colocou lá. E fizemos amizade. E quando nós fomos embora, nós levamos o carro com um monte de muda de cana. No dia que eu levei o café, ele não tinha o que me oferecer. Ele falou, outro dia, senhor, passo aqui que eu vou matar um frango para o senhor. Pensa que tem pessoas assim no mundo, precisando de uma ajuda, tanto financeira como de um ouvido para ouvir as suas palavras. Eu vejo o ministério da minha esposa e ela com pessoas idosas, pessoas mais velhas, ela tem um desenvolvimento diferente. Se vocês não perceberam ainda, perceba. Essa semana ela conheceu a mãe do Patrick, nós fomos visitar lá e já se apaixonou pela mãe dele lá e conversou muito. Porque ela tem um negócio de ouvir as pessoas mais velhas, de tratar como criança, que nem ela trata a mãe dela. E às vezes tudo que a pessoa precisa disso, é de um cuidado, é um azeitezinho aqui, é um vinhozinho derramado ali, no bom sentido.
E nós temos uma dificuldade, porque nós estamos muito centralizados naquilo que é a nossa dor. Talvez nós não nos preocupamos com a saúde do outro, porque a nossa saúde está boa, não é verdade? Se a sua saúde está boa, está tudo bem. Como é que você vai pensar na saúde do outro? Eu lembro que uma vez lá no Taverópolis eu falei assim, meu Deus, eu preciso ministrar alguma coisa para a igreja despertar. E eu um dia ministrei num momento de oferta, eu não ministro muito ofertas, mas eu fiz questão de ministrar nesse dia justamente para falar sobre a alimentação que a gente oferece às pessoas como igreja. E eu falei assim, e foi um dia de Santa Ceia que arrecadou muito pouquinho. Aí eu disse, sabe por que você não trouxe o alimento da tua casa? Você não foi lá e você não abriu a portinha da tua despensa e tirou dali um saco de arroz, um feijão, um óleo, alguma coisa nesse sentido? Uma coisa que nem perecível é, eu disse assim lá no Taverópolis, porque você não estava com fome quando você saiu para vir para a igreja. Hoje eu estava dando um conselho para nossa filha, para a Beatriz, para ela nunca ir no mercado fazer compra com fome. Porque quando você vai no mercado fazer compra com fome, você já compra só porcaria, não é verdade? Que são coisas fáceis de você comer logo, preparar. Ontem mesmo eu fui no mercado com fome. A primeira coisa que eu levei a mão foi em 3 potes de miojo lá, daqueles cup noodles. E aí eu já peguei uma goiaba, peguei um negócio, peguei um ovo, falei que eu gosto de fazer omelete. Eu faço assim, ó, eu faço um omeletão grandão, menos de 5 minutos. Já estou comendo um omelete. E a gente come desenfreado, não é verdade? Quando você sai para a rua e você fica com fome, você não almoça, algumas pessoas têm o problema que eu tenho, por exemplo, né, problema de glicemia. A pessoa tem problema de glicemia, quando ela demora para comer, ela começa a sentir tontura. Quem já sentiu isso? Aí você come alguma coisinha, de nada, passa. Mas quando você está com fome, você fica incomodado. E se você chega na igreja com fome e o pastor fala, gente, traga um arroz, porque quantas pessoas não estão passando fome nesse momento? Nesse momento, quantas crianças não têm o que comer? Né? Quantas pessoas não estão lá pegando o mesmo feijão e bebendo só o caldo há mais de uma semana, como eu já ouvi isso? Da pessoa ficar esquentando e requentando, só fazendo o caldo do feijão, não tem mais nem cor o feijão, as crianças estão bebendo ainda, e às vezes, se tiver um pouquinho de farinha para misturar, é luxo. E aí você ministra isso, a pessoa está aqui com a barriga roncando, que nem eu estou agora. Aí a pessoa fala assim, é verdade, sentir fome é algo muito ruim. Quem aqui já passou fome? Levanta a mão. Passar fome, que eu digo, é passar fome. É não ter o que comer. É ruim, não é? É horrível. É triste demais. Quando eu dou testemunho que eu saí de casa com 13 anos e fui embora e tal, e morar com meu irmão, teve uma época que eu briguei com meu irmão e eu fugi de casa. E aí eu dormia na casa de um, na casa de outro, e você ficar na casa das pessoas é muito ruim, porque, né, chega um momento, você não é dali, você não é gerado ali, mais cedo ou mais tarde, você vai ser rejeitado naquele lugar. E aí eu fiquei praticamente assim, uma semana, dormindo em varanda, dormindo aqui, dormindo ali, e eu não tinha o que comer. E eu não ia atrás do meu irmão, e meu irmão também não estava vindo atrás de mim não, ou se foi, também não me achou. Aí eu dormia debaixo de uma varanda lá, e perto ali tinha um cara plantava, sabe? Tem pessoas até hoje que plantam em quintais, né? E nesses dias o Ronaldo falou para mim, plantou do outro lado, né, Ronaldo? As mandiocas e tal. E aí tinha um senhor lá que plantava milho e plantava mandioca. Aí por alguns dias o que eu tinha para comer é isso. Eu pulava de noite, quando estava todo mundo dormindo, ia lá, arrancava umas espigas, comia aquela espiga de milho verde e comia a rama da mandioca, que é no testemunho eu falo que meu pai também, quando saiu de casa com 13 anos, ele comia a rama da mandioca. Eu cheguei uma vez a passar num bar e o limão que os caras espremiam pinga, eu estou lembrando disso agora, irmãos. Eles espremiam pinga e largavam o limão, sabe? Olha, chega, dá uma água na boca, misericórdia. E eles deixavam, mas não é por causa da cachaça, não. E eles deixavam, é por causa do limão. Eles deixavam o limão em cima, assim, eu pegava aqueles limão, virava ao contrário, jogava sal e comia o bagaço. Então, foi por alguns dias, essa foi a minha alimentação. Talvez por orgulho, talvez
também, pela forma que eu fui criado, enfim, eu tive essa experiência. Então, se eu ministro isso para você, um dia antes da Santa Ceia, você está sem fome, aliás, você está com fome, com certeza você vai trazer algo, porque isso vai tocar no teu coração. Mas aquilo que nos deixa confortável, irmãos, faz a gente esquecer das nossas obrigações para com o reino de Deus. São obrigações. Você não é obrigado, mas é uma obrigação nossa, ajudar o próximo. Deus não vai colocar uma faca no seu pescoço. Deus não vai mandar um raio do céu para queimar você. Deus não vai te matar, mandar um caminhão passar em cima. Deus não vai mandar um demônio vir cravar no seu coração uma faca, um estilete, dar um tiro em você, porque você não quer ajudar o próximo. Mas, na realidade, quando nós temos o caráter de Cristo, passamos a ter obrigações com o reino. E amar o outro, irmãos, como a si mesmo. E a questão não é só financeira, não, ela é emocional também. Ela é presencial também, ela é oração também, ela é intercessão também. Imagina uma pessoa angustiadíssima e você chega na pessoa e fala assim: olha, eu orei pela tua vida, estou orando pela tua vida. Eu estou orando pela tua vida. Talvez tudo que a pessoa precisava ouvir naquele momento, irmãos, independente da classe social dessa pessoa, do extremamente pobre ao extremamente rico, que está ali, né? Hoje eu comecei a assistir ontem à noite eu comecei a assistir uma série nova lá, que fala sobre indústria e tal, e tem um cara que era quando eles começaram a formar lá as principais cidades dos Estados Unidos, ele era o cara que, em 1929, era o cara que era vamos dizer assim, o barão do aço. Ele forneceu aço para construir muitas cidades inteiras. Mas quando veio uma situação, uma quebra na Bolsa de Valores, ele quebrou assim, mas quebrou que não tinha condição de pagar os funcionários. E era muito rico. Qual foi a atitude dele? Deixar os filhos lá, se batendo cabeça, como que eles iam fazer. Sobe em cima do pilar, o filho corre atrás. E o filho fala: pai, sai daí. Não, já vou descer lá, vai lá, fica com o seu irmão que eu já vou. Ele fala: vamos, pai. Não, pode ir na frente, eu vou descer. Aí o filho: tá bom então. Quando o filho vai virar as costas, ele desce, mas desce se jogando. E ele se mata. Então assim, quantos abraços ou quantos minutos, segundos de atenção nós daríamos para uma pessoa que quer tirar a sua vida? E às vezes a pessoa que quer tirar a vida, ainda que ela não consiga falar, tudo que ela quer fazer é gritar a sua dor. É falar, e talvez se ela encontrar naquele momento um refrigério, alguém que a ouça, alguém que a entenda, alguém que não fique julgando o seu caráter, essa pessoa vai desistir, pelo menos por aquele momento, talvez. Não estou dizendo que não vai tentar novamente. Mas talvez você vai ser aquela pessoa que vai dar esse passo, vai ajudar essa pessoa a dar o passo na vida dela. Porque você olhou e você viu a dor, e você viu o desespero, e você amou ele. Às vezes parece que nós temos que amar só os de dentro da nossa casa, mas eu estou falando amar o próximo como a ti mesmo. Você já percebeu que tem muitas pessoas que são bem-sucedidas financeiramente? Você deve conhecer a pessoa bem-sucedida financeiramente. O interessante é do bem-sucedido financeiramente, que não tem o caráter de Cristo, é que ele acredita que ele é bem-sucedido por tudo que ele faz. Pela força dos braços. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o melhor negociante, eu sou o top dos top. E esquece que ele está se colocando acima de Deus, porque um dia levantou a mão e disse: ô Jesus, tu és o cara da minha vida. Não existe cristão bem-sucedido se não for bem-sucedido pelas mãos do Senhor. Deus, ele abençoa até o ímpio, irmãos. Não porque o ímpio é ímpio, é porque ele faz o ímpio abençoar a vida do santo, do justo. E a primeira coisa, quando a pessoa fica bem sucedida, a gente fala assim: quando a pessoa está bem sucedida, é fácil ela ser dizimista. Tem muita gente que fica bem sucedida e a primeira coisa que para de fazer é de dizimar, sabia disso?
Os mais humildes, classe média e baixa, é os que mais dizimam na igreja. Raramente você vai pegar um fazendeirão de grandes plantações que dizimam, por exemplo, tinha um irmão na igreja, uma das nossas igrejas do interior, de uma região de plantio de soja. E esse irmão congregava na igreja. E ele era como um judeu, assim, esse fazendeiro, sabe? Eu falo como um judeu porque ele só devolvia o dízimo de ano em ano. Porque ele fazia de 6 em 6 meses plantio e colheita. Ele guardava o dinheiro. Aí quando estava pertinho do final do ano, eu fiquei sabendo que até os dias de hoje é assim. Ele pega tudo aquilo que ele levou no ano inteiro, aí ele vai lá e entrega na igreja, no gasofilácio. Ele faz isso uma vez por ano, assim, desse jeito. Tem pessoas que são tão medíocres na fé, que quando passa uma luta, a primeira coisa que faz é a igreja fica em último lugar. Aí ele está declarando a ruína dele. O bem-sucedido que levantou a mão para Jesus e esquece que Jesus é a fonte, que Deus é a fonte, que o Espírito Santo que direciona, mas cedo ou mais tarde, ele vai, na verdade, encontrar o fracasso na sua vida. Talvez esse fracasso não seja financeiro, mas pode ser na área familiar. Talvez seja na área da saúde, a gente nunca sabe. Ah, mas Deus está fazendo? Não, irmãos, Deus não faz nada com a gente. É nós que fazemos isso conosco. Por isso que eu falei sobre a importância de Deus ser prioridade na sua vida, irmão. Porque tem muita gente que vive, que diz Senhor, Senhor, mas não subirão no reino dos céus. Não é o pastor Roberto que está dizendo, não, irmãos. Não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios, né? Curamos as feridas, matamos escorpião. Ele vai dizer, afasta-te de mim, que eu não te conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas se acrescentarão. É isso que nós precisamos entender. Às vezes você está bem, abastado financeiramente, mas às vezes você não tem o olho para ajudar aquele que está vendendo o almoço para poder comer a janta com os filhos. Isso não é um dizer popular, não, porque vender o almoço para comer a janta com os filhos significa, é muito melhor você passar o dia com fome do que você não dormir à noite com fome. Eu ainda menino, uma vez eu ouvi dizer de uma mãe que na hora dos filhos dormir, pegava revistas com comidas e colocava próximo da onde eles iam dormir, para que eles ficassem olhando aquilo, imaginando que eles estavam comendo. Eu disse, meu Deus, deve ser uma tortura danada. Mas não é, a mãe dizia que isso dava a impressão de que eles se alimentariam ali de alguma forma, né, pela sua mente, esqueceriam, depois dormiriam com esse pensamento que eles comeram. E às vezes o abastado não vê isso. O abastado tem condições de abençoar. Aquele que tem um salário menor, o menor salário aqui da igreja, tem condição de abençoar. Nem que for com um pacote de trigo. Nem que for com um abraço. Tem que dizer, eu quero estar lá, eu quero ir junto, eu quero ir lá. Tem muitas formas da gente fazer isso. A gente pode fazer tudo, irmãos, pelos outros. Aqueles que realmente nós discernimos que merecem. Às vezes, a nossa barriga, né? Vou usar a minha de exemplo. Está tão cheia, tão farta, que por você não sentir fome, você não pensa no outro. Eu não estou pregando esse culto nessa noite para que você, no próximo domingo de Santa Ceia, traga um monte de cesta básica aqui. Um monte de alimento. Sabe por quê? Isso aí deve ser a consciência de cada um de nós. Nós hoje estamos aqui num número pequeno. Pelo menos 4 famílias me avisou que não estaria hoje por viagem, por motivo de viagem. Gilson foi para Niuaque, o Hamilton está com o seu José Acunha, foi diagnosticado com Covid, já coloquei no grupo, né? A gente vai estar orando no final pela vida do seu José Acunha, pai do Hamilton e do Anderson. E o Hamilton, por mais que já tomou a vacina, tudo, as 2 doses, ele achou melhor
ficar lá cuidando do pai dele, porque o Anderson tinha um compromisso hoje, ia receber uma homenagem lá na Igreja Universal, a guarda municipal, e ele deveria estar lá pelo cargo que ele ocupa. Célio está viajando, visitando os pais, enfim. Então, eu não estou falando isso, porque se a gente pegar aqui, tem 60 pessoas, seriam 60 itens de cesta básica. Se você pega 10 pessoas para trazer um pacote de arroz de 5 quilos, nós teremos 10 pacotes de arroz de 5 quilos. Se a gente formar cesta básica menores, com uma, ou que nós coloquemos 2 pacotes de arroz em cada cesta básica, nós formaríamos 5. Já teria arroz para 5 cesta básica. E se outra turma, mais 10, traz feijão, outro traz açúcar, outro traz o óleo, outro traz o trigo. Irmãos, nós vamos montar essa cesta básica e vamos entregar sem faltar nada para nós, sabe por quê? Eu não sei se você guarda no coração as coisas que falamos aqui, mas a minha oração é essa: Senhor, que os teus filhos não tenham necessidade de nada, mas que eles possam ofertar a muitos. Que eles não peçam, eles não precisam. A minha oração é para que você não precisa. Hoje nós viemos conversando no carro. Eu não gosto de pedir coisas emprestadas. Eu não gosto de pedir coisas assim, doadas. Se eu precisar e Deus falar no meu coração, eu falo. Mas se eu tiver condição, eu não falo. Eu vou buscar até o último instante para mim fazer o que eu tenho que fazer. Nós estávamos falando sobre isso. Entenda comigo, não é isso que eu estou dizendo. Você não é obrigado a trazer. Você não é obrigado a trazer. Mas quando eu oro dessa forma, que os teus filhos não tenham necessidade de nada, eles tenham tamanha abastança, que eles não precisam pedir nada para ninguém. Pelo contrário, eles venham não emprestar, mas doar a muitos. Doar. Irmãos, isso é como uma cachoeira sem fim. Ela desce, mas ela passa o tempo todo recebendo e descendo. Deus não cessa esse fluxo. Tem pessoas às vezes que vivem nas contramedidas porque não exerce isso. Porque não exerce isso. Às vezes, você sabe, né? Esse tempo atrás, nós abençoaram a vida de uma pessoa que perdeu o marido. E um casal da igreja ajudou, falou: pastor, eu quero enviar uma oferta para essa viúva. O senhor vai estar lá no velório. Eu falei: amém. Aí enviaram a quantia. Eu não achei justo eles ofertarem sozinhos. Falei: vamos dobrar a quantia e vamos entregar na mão dessa pessoa. Nossa, ela ficou tão grata. Faz disso que a pastora está falando: faz um pix, faz um pix, faz um pix. Se eu te mandei o áudio, você ouviu o áudio de agradecimento dela? E aí, eu estava lá em casa ontem, peguei e fiz um pix. Não é muito não, irmãos. Era R$100. Mas essa pessoa, que é uma das pessoas que está precisando de uma ajuda urgente da igreja, que está numa situação muito séria, por questão de saúde mesmo, né? Então já fica dificultoso a questão do trabalho, pessoa que é autônoma, enfim. Ela mandou assim, nem precisava tanto, dizendo assim: obrigado, muito obrigado. Olha, veio em boa hora mesmo, eu nem sabia que isso ia acontecer. Esses dias a pastora mandou, e não sei o quê, e foi falando, e eu estou bem aqui, ó, na porta do hospital. Muito obrigado, mas foi assim, sabe? E aí depois eu mandei de volta, falei: a gente está orando na tua causa, vai dar tudo certo. E se você precisar, você pode entrar em contato que a gente vai ajudar. Às vezes aquela coisa assim, irmão, que você está tão ligado assim no caráter de Jesus, que ele vai lá e ele toca. Ele tocou no coração da pastora. Às vezes não toca no meu, mas às vezes toca no coração da tua esposa, do teu esposo, tá entendendo? E faz com que você vá lá e faça aquilo. Eu vi uma pessoa, irmãos, que não tem dinheiro, não, assim, ela trabalha para juntar o dinheirinho. E eu fui fazer uma visita, ela foi lá, pegou R$50 dela assim, ó, e falou assim: você leva para essa família? Falei: sim, vou enviar. Isso é tremendo, irmão, isso é extraordinário. Deus responde essa ação não por negociação. Ele responde por conta do seu coração contrito, quebrantado. Um coração ofertoso. Um coração que se agrada. Eu estou falando isso para vocês, até parece que eu estou falando para uma igreja aqui que não ajuda, que não faz nada. Não, a maioria de vocês fazem. Quando eu solicito, a maioria de vocês fazem. Entendam isso. Aqui, ó, se eu pegar nessa fileira aqui, ó, eu já tive experiência com pessoas dessa fileira que sempre ajudou, nunca negou.
Se eu pegar nessa fileira aqui, ó, tem pessoas que já ajudou, tem pessoas que já ajudou. Às vezes a pessoa chega, né, fala assim: olha, eu não tenho muito, pastor, mas tanto. Olha, o que Deus propôs no teu coração. Nessa fileira já ajudou, nessa já ajudou, nessa já ajudou. Então, quer dizer, eu não estou aqui pregando direcionado. Isso não, eu quero que você ame o teu próximo como a ti mesmo, em todas as áreas da sua vida. Porque você fazendo isso, você vai ser abençoado, vai ser abençoada. Às vezes você fica chorando aí o leite derramado por quem, né, já não precisa mais ou não merece mais. Bola para frente, tem um monte de gente precisando. A igreja é o reino de Deus em movimento, ela não para, ela não para, ela não para. E tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, nós não precisamos fazer à vista de todos. Eu queria dizer isso também, porque às vezes as pessoas comentam porque não veem. Tem que ver para comentar. E hoje, na maioria das vezes, tudo que a gente vê é engano. Porque você vê a pessoa ir lá no Instagram, no Facebook, no Telegram, e tem um monte de coisa agora que você posta, tem aplicativo para tudo quanto é lado. Aí você vê aquela imagem que foi capturada de um celular top com a imagem 4K. Já tem mais K já, Bruno? Já tem 4K? É 8K já tem? É, tem. É só 4? 8? Aí você captura aquela imagem, a coisa mais linda, com um sorriso lindo, com os rostos maravilhosos, num momento assim que capturou ali. Mas aí quando você chega próximo dessa pessoa e você olha no olho da pessoa, você vê que aquilo mesmo, ela não está vivendo agora, porque na verdade o coração está assim. Sabe quantas vezes eu fui orar angustiado no sítio e tirei fotos minhas, que as pessoas, nossa pastor, o senhor estava feliz demais lá. A pessoa não sabe como que eu estava por dentro, orando, buscando resposta, tentando entender algumas coisas. Talvez você veio aqui essa noite porque você queria uma resposta para o seu problema pessoal. E talvez a resposta seja essa: olha para o teu irmão como você se olha. Pastor, mas o olhar que eu estou tendo para mim agora, nesse momento, não é um olhar bom não, Senhor. Não é um olhar de misericórdia não. Eu estou me odiando, eu estou me detestando. Então passa a se olhar como o Senhor te ensinou a se olhar. Como filho dele, como filha dele. E quando você se encontrar como filha ou filho dele, aí você passa a olhar o teu próximo assim também, como filho dele. Alguém que carece e merece da misericórdia. Sabe por quê? Eu ouvi muito essa frase no meio da bandidagem aí, muitos anos atrás. Cuidado, o mundo dá muitas voltas e as pedras rolam e trompam uma nas outras. É o que os presos falavam, né? Um dia eu te encontro, um dia eu te acho. Entenda uma coisa, hoje você está ajudando e amanhã talvez você é quem vai ser ajudado. E tire da sua cabeça, porque não é só questão financeira aqui que nós estamos falando. Talvez um dia, num desespero, eu não desejo isso para a vida de ninguém. Talvez num dia em que você olha para todos os lados e não tem nada, não tem ajuda, não tem resposta. Do nada aparece uma pessoa, senta do seu lado e entrega algo que Deus tem para falar para você naquele momento de angústia e dor. Aquele é o momento que Deus vai agir. E talvez aquela pessoa que vai sentar do seu lado é a pessoa que no momento da dor, da aflição, você ajudou ela. Ou talvez aquela pessoa que vai sentar do seu lado ali foi a pessoa que você negligenciou a ajuda. E Deus vai te enviar essa pessoa ali do nada, para você aprender então a amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil você amar. Eu digo, não é fácil amar uma pessoa como eu. Não é fácil. Você só consegue me amar se você enxergar minha alma. E não é meu corpo não, porque eu sou até um gordo bonito. Eu falo que eu sou um gordo bonito. Eu já falei para minha mulher, eu falo, eu sou um gordo ajeitado. Olha lá, aquela minha... Mas às vezes olha para minha face, o jeito que eu falo, o jeito que eu acho. Aí fica me julgando. Mas se você vê minha alma, você vai me amar. Talvez você ache difícil amar a pessoa que você está com raiva dela. Mas você tem que amar, porque a palavra de Deus diz que você tem que amar. Você precisa amar.
Você precisa amar as pessoas. A palavra do Senhor diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, que ele fala pelo amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse o amor, então eu nada seria. Seria como um símbolo, né? Um sino que retine, mas não sai som. Ele está falando, obviamente, do amor de Deus. É que a gurizada coloca isso, né? Nas coisas da internet. Nem viveu a onda do Legião Urbana na pele. Eu acho tão lindo, né? Quando as adolescentes ficam colocando a Clarice Lispector lá, o Chorão, nem sabe quem era. Nem foi no show. Nem no show cover. E era tudo uns doidos, drogados. Tem umas frases bacanas, né? Mas tem hora que você tem que ver que é uma frase suicida. É uma coisa que eu estava conversando esses dias lá do Renato Russo, lá dando uma entrevista do Serginho Grossman, há anos atrás, muitos anos. E aí a pessoa começa a dizer, que todo mundo gritar lá dentro do lugar, dizer pais e filhos, que é o nome da canção, uma das mais conhecidas do Legião Urbana. E ele fala, gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês acham que é um hit, não é um hit. Essa música, gente, fala de suicídio. Falando do suicídio, da tentativa de suicídio dele. Às vezes as pessoas não sabem o que pedem. Talvez um dia você foi ajudado por alguém, ou quem sabe um dia você será o próximo do seu irmão. Nós temos que mudar o nosso conceito egoísta de ser e começarmos a ver o Evangelho em sua plenitude, que é, né, passar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí talvez você quer perguntar, mas você não está querendo. Mas mesmo assim eu vou responder. Talvez a sua pergunta seria essa: pastor, como eu faço isso? É fácil, irmãos, fácil. É só se colocar no lugar do outro. Olhe para o outro e tenta sentir a dor dele. Tenta sentir a necessidade. Isso que Jesus falava. Tem uma canção antiga que chama Um Certo Galileu, essa canção é do Padre Zezinho, e ele fala que quando Jesus parava nos lugares, você já ouviu essa canção? Eu não vou cantar não, porque eu tenho voz ruim para cantar essa música. Mas é muito interessante ali que ele diz que olhava com uma profundidade, as coisas que ele falava, mexia, tocava no coração das pessoas que o escutavam. E Jesus, ele era tomado de uma misericórdia tão grande, né, nesses momentos, que ele conseguia ver no olho do outro aquilo que ele estava sofrendo, aquilo que ele estava passando. Imagina quando ele chega naquele homem que jazia 38 anos esperando uma cura. Quando Jesus olha para ele, olha com um olhar de misericórdia. Jesus, quando se depara com Maria Madalena, a ponto de ser apedrejada, era uma prostituta, quem ninguém dava valor nenhum. Ele olha para aquela mulher, ele a ama. Ele a ama profundamente com esse amor lá que Paulo fala. Quando ele passa ali, para aproximadamente próximo de Jericó, e ele vê aquele homem que um dia enxergou, agora cego, gritando desesperado. Ele chama Bartimeu, e quando ele diz que queres que eu te faça, ele ama Bartimeu. Sabe por que Jesus amava assim, humanamente falando? Porque ele se colocava no lugar do outro. Jesus, ele já veio dos céus, olha só que interessante. Jesus já veio do céu para se colocar no lugar do outro, por isso ele se fez homem e caminhou no meio de nós. Sabe o que nós aprendemos com Jesus? Eu já ouvi muita gente falar, não gosto do Augusto Cury, o livro e tal. Eu comprei um livro dele agora essa semana, quinta-feira eu comprei, fui com a pastora no shopping, comprei, que fala sobre os cárceres espirituais, né, e emocionais que as pessoas entram. Eu acho que vai ser uma boa leitura. Ele explora bem a humanidade de Jesus, aonde ele deixa bem claro, Jesus veio como homem, para ensinar você a ser homem. Ele veio como humano para ensinar você a ser um ser humano. E dizer para você que você pode passar por todas as coisas que ele passou, que você pode renunciar a todas as coisas que ele renunciou. Renunciar ao pecado não é sobrenatural, é natural, se você quiser. Porque basta você. A barreira que você coloca entre você e o teu irmão, que você não conversa, é você quem coloca. A barreira que você coloca entre um ser e outro, é você que coloca.
A barreira que você coloca entre você e o teu Pai Celestial é você que coloca, não é Ele. Deus não endureceu o coração do homem, queridos. Ele endureceu o coração do faraó. Não o meu, não o seu. Nós somos filhos. Jesus nos ensina a ser assim. Nós já estamos encerrando, irmãos. Meus irmãos, tudo o que fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Porque um dia nós teremos que mostrar as nossas mãos. E mostrar ao Senhor as nossas obras. E não é que Ele não saiba delas. Mas talvez nós aqui não demos conta que um dia nós vamos ter que tirar a mão daqui e fazer assim. Eu acho que uma das primeiras coisas a serem analisadas, né, depois de família, essas outras coisas, é se você amou o teu irmão. E se de alguma forma você o socorreu e você o acolheu como se você estivesse acolhendo a Jesus Cristo. Nós devemos fazer o bem, irmãos. Cuidar, amar o próximo como a nós mesmos, para que no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Criador, nós possamos chegar adiante de Deus, chegar adiante de Jesus, do Espírito Santo, e mostrar para Ele mãos calejadas no reino. E para que Ele possa ver em nós isso como uma oferta agradável às suas narinas. Mateus capítulo 25, 34 e 40. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que nós possamos estar à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiros e me hospedastes. Versículo 36, estava nu e me vestistes, enfermos e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e não te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e não fomos te visitar? Versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém, irmãos? Duas coisas eu vou pedir para vocês nessa noite em relação a isso. Procurar profundamente entender o que eu disse nessa noite. E se no decorrer dessa semana você tiver alguma dúvida, entre em box e me chama para conversar sobre esse tipo de amor que você deve exercer na vida do outro. Outra coisa que eu quero pedir para vocês nessa noite: orem por discernimento. Coloquem Deus acima de tudo e orem por discernimento, que Deus sempre vai discernir para você. Ele sempre vai te discernir, Ele vai te discernir o lugar da tua bênção, da tua vitória. Ele vai discernir para você quem você deve abençoar, como você deve abençoar na sua vida, como você deve se comportar, para que você seja visto como uma lamparina colocada num lugar alto da casa. Como uma luz que reflete a imagem do Senhor mesmo. Não é a música do Anderson Freire, não. Como uma luz que reflete a imagem. Não só como um espelho, mas como uma luz que encandeia aqui e ela começa a clarear todo lugar escuro. Para que você seja visto como uma referência, não como uma pessoa egoísta. Não como uma pessoa, né? O demônio vem e xinga. Ah, você é isso, você é aquilo. Meu Deus, se fosse verdade, eu estaria muito envergonhado. Que nós possamos ser vistos dessa forma. Ainda que dentro das nossas personalidades humanas, que nós possamos emanar esse amor de Cristo em nós, pelo nosso semelhante. Amém? Vamos se colocar todos de pé em nome de Jesus. Domingo ainda que vem não é a Santa Ceia. A Santa Ceia ainda será lá no outro domingo, mas se você precisar, nós precisamos abençoar duas famílias. Se você sentir no coração essa semana, traga aqui no culto de quarta-feira. Pode mandar mensagem, a gente dá um jeito de buscar. Se quiser trazer no domingo ou só na Santa Ceia também, não tem problema. De alguma forma, nós vamos providenciar essas cestas básicas.
Nós vamos usar recurso da igreja também, não tem problema. Mas se Deus falou com você de alguma forma, você tem a oportunidade de você ajudar isso. Amém? Dessa forma. Amém, amados? Quem está comigo, diga amém. Aleluia, Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar essa noite, queremos bendizer o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que hoje temos de compartilhar esta palavra, Senhor. Às vezes não é aquilo que nós viemos buscar, um mover espiritual, meu Deus, um momento de profecias e entregas, mas um momento em que a sua palavra vem a confrontar na nossa alma, a nos apontar aquilo que devemos fazer, aquilo que nós devemos ser, aquilo que está ao alcance das nossas mãos, porque o Senhor tem nos dado condições. O Senhor nos chamou para sermos ferramentas precisas em tuas mãos, e assim nós queremos ser. Eu quero apresentar cada lar aqui representado, Senhor, e peço que o Senhor abençoe com toda a sorte de prosperidade cada filho, cada filha que está nesse lugar, que seus celeiros sejam fartos, abastados, e que seus filhos sejam tomados de um amor extraordinário pela vida dos outros, que o Senhor revele a eles através da palavra sonhos, que o Senhor fale em voz audível, que o Senhor dê o discernimento, a Deus, daquelas pessoas que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de um convite para ouvir, Senhor, a sua palavra. Uma pessoa que ela possa sentir no coração de enviar uma mensagem, um louvor e dizer: olha, eu estou orando por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque esse amor transbordante no coração dos teus filhos. Não, Senhor, jamais nós queremos que os teus filhos corram o risco de vida, de ir em lugares a qual o Senhor não direcionou, mas que o Senhor aponte a eles o caminho sempre, Senhor. O caminho da bênção, o caminho da vitória. Nós vamos encontrar ruas tortuosas, difíceis de ser caminhadas, mas nós passaremos por todas elas porque o Senhor está na frente. Dê condição aos teus filhos, Pai, para que eles possam abençoar a tua obra, abençoar o teu reino, meu Deus, e que eles sejam prósperos, ó Deus, em todas as áreas, na prosperidade financeira, na prosperidade espiritual, na prosperidade material, na prosperidade emocional, na prosperidade da saúde, em todas as áreas, ó Deus, que eles sejam abençoados em abundância em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço pela vida dos teus filhos, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Coloque a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa cruz. Pessoal, pode deixar organizada a ceia, já está do jeito? Tá, né? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus bem forte, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. É rapidinho aqui, eu tenho uma mensagem aqui para entregar para os irmãos aqui, um aviso. Vou até pedir para que o Bruno organize o cartaz, porque Deus falou com a pastora agora,
a data. Então, no dia 25 de dezembro, preste atenção, dia 25 de setembro, dezembro é Natal, né? Ô louco meu. Essa foi nova, ô louco meu, do Faustão, foi nova. Dia 25 de setembro, vai ter o encontro Apaixonados por Jesus, amém? Esse encontro é da Rede Jovem. A pastora vai organizar, por quê? Como nós fizemos uma sequência, trabalho das mulheres lá no sítio, aí depois fizemos agora dos varões, né? E dos varões, eu vou falar daqui a pouco, no final, a benção. E agora dos jovens, e depois vai ter o das crianças. Então, toda a igreja vai passar por esse processo desse encontro com Deus lá no Vale do Hebron, com as pessoas envolvidas. A pastora vai chamar as pessoas envolvidas com jovens. Vocês vão se reunir. É uma direção de Deus. Acabou de entregar para ela agora aqui, tanto o tema como a data sobre esse trabalho. Porque eu até achei que seria agora das crianças, né? Era para ser o das crianças. Mas como Deus falou no coração dela, 25 de setembro, né, encontro dos jovens apaixonados por Jesus. Vai tanto masculino quanto feminino, porém serão feitos lá acampamentos. Está falando agora com bastante antecedência para já correr atrás de barraca, né? Quando é assim, as mulheres dormem na casa e os homens nas barracas, né, pastora? Bem assim, ou senão lá na varanda, né? Vai colocar as barracas para poder participar disso. Mas o jovem que participou do encontro das mulheres, para participar dos jovens. Amém? Vai falar a respeito das coisas dos jovens. Como assim? O Vinícius participou, a Ana Laura participou, vamos participar de novo. É bênção para a vida dos jovens. Isso, você pode convidar pessoas para ir. Depois que o Bruno fizer, a gente vai falar sobre a questão do investimento, que o investimento... o Bruno é rapidão lá. E a questão do investimento é só para alimentação mesmo, irmãos. Porque condução, a gente se viabiliza aqui... Nossa equipe de logística é boa, né, pastor Marco? Não, Marco, velho? Nossa equipe de logística é uma beleza, né? O Wesley eu vou tirar da cozinha e transferir para a logística, para ele dar trabalho na logística. Ele quebrou os baldes da pastora. Estou brincando, não sei se foi ele, não. Pode ter sido o Mussa também, né? Que é meio abençoado. Amém? Então, já vá se inscrevendo, em nome de Jesus, vai ser bênção para a sua vida. Dos varões, o presbítero Fábio me procurou no último culto que nós tivemos juntos aqui, né? Ele e a Josi vão ofertar para nós lá uma sexta-feira, né, Fábio? Uma sexta, né? Lá no espaço, que ele disse que colocou um trem aquecido lá, né? Que os homens podem tomar banho no frio lá, que a água vai estar 32 graus, 36 graus. Entendeu? Então nós temos que levar só a carne, né? E a gelada. A gelada, né? A Coca-Cola. Então, nós vamos estar marcando lá no grupo dos Intocáveis, combinando o dia em que nós vamos fazer lá. Serão 2 ministrações, mas você vai poder tomar banho na piscina também e comer uma carne assada. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Não? Os irmãos que vão tomar Santa Ceia, depois pode vir aqui à frente. Pode trazer aqui os elementos, quarta-feira, 19h30. Sim, nós estamos já nos programando para uma campanha que será de uma semana. Uma semana, ou seja, ela começa na segunda e termina no domingo. Será uma campanha de oração. Eu vou trazer outros pastores para estar ministrando. O presbítero Fábio vai estar na direção dessa campanha junto comigo, né? Vai ser bênção para a tua vida, de segunda a domingo. Só que faça um propósito, por mais que você está na correria do dia a dia, né? Coloca diante de Deus alguma coisa, um desafio, alguma coisa que você está buscando há muito tempo e você precisa de uma resposta de Deus. Nós vamos trazer isso através da oração, irmãos. Tá bom? Não é desafio financeiro, nada não. É joelho no chão, né, e cara no pó. É o que a gente vai fazer em nome de Jesus. Só eu e o Wesley que não pode botar a cara no pó. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Ainda bem que quase ninguém entendeu, né, Felipe? Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, abençoada, Senhor, com a tua palavra, com louvores e glória que veio do céu para as nossas vidas. Leva os teus filhos em segurança, dê a eles uma semana abençoada, meu Deus, cheio de bênçãos, de vitórias, que eles superem, vence todas as lutas, os leões, Pai, que eles possam matar todos os dias, e quando chegar ao fim do dia, dar glória ao seu santo nome. Assim nós louvamos e agradecemos para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. E você diz? Amém.
Deus abençoe em nome de Jesus. Os que vão tomar ceia, pode vir até aqui, eu vou ministrar ela.